Machado de Assis sempre foi uma dor de cabeça para você? Hoje nós vamos ler a segunda parte do conto Frei Simão que nós começamos em um vídeo anterior. Se você está gostando dessa série de vídeos, já deixa seu like. E outra coisa, coloca aqui nos comentários outro conto, outro livro que você gostaria de ler comigo. Vamos lá, sem mais demoras. As notas de Frei Simão nada dizem do lugar do seu nascimento, nem do nome de seus pais. O que se pôde saber dos seus princípios é que, tendo concluído os estudos preparatórios, não pôde seguir a carreira das letras como desejava, e foi obrigado a entrar como guarda-livros na casa comercial de seu pai. Morava então, em casa de seu pai, uma prima de Simão, órfã de pai e mãe, que haviam por morte deixado ao pai de Simão o cuidado de a educarem e manterem. Parece que os cabedais deste deram para isto. Quanto ao pai da prima órfã, tendo sido rico, perdera tudo ao jogo e nos azares do comércio, ficando reduzido à última miséria. Só uma coisa muito importante, a palavra cabedais que aparece nesse segundo parágrafo, que tem como significado o capital principal, oposto às rendas e frutos das atividades praticadas. Então, o dinheiro principal, o capital principal. Ou seja, o dinheiro que o pai de Simão tinha deu para sustentar a órfã que foi morar com eles. A menina que era órfã de pai e mãe e ficou ali aos cuidados deles por um tempo. A órfã chamava-se Helena. Era bela, meiga e extremamente boa. Simão, que se educara com ela e juntamente vivia debaixo do mesmo teto, não pôde resistir às elevadas qualidades e à beleza de sua prima. Amaram-se. Em seus sonhos de futuro, contavam ambos o casamento, coisa que parece o mais natural do mundo para corações amantes. Então, o Simão, que você já viu a morte no vídeo anterior, agora ele se apaixonou pela Helena. Presta bastante atenção porque o Machado tem esse jeito de contar histórias. Ele vai te contando uma história, depois ele volta no passado para te mostrar algo importante. E quando ele dá essa volta, é aí que muitos leitores se perdem. Então aqui o Machado está indo ao passado para te contar como o Frei Simão tinha vivido até ali, se ele estava louco ou não e assim por diante. Não tardou muito que os pais de Simão descobrissem o amor dos dois. Ora, é possível dizer, apesar de não haver declaração formal disto nos apontamentos do frade, é preciso dizer que os referidos pais eram de um egoísmo descomunal. Davam de boa vontade o pão da subsistência de Helena, mas lá casar o filho com a pobre órfã é que não podiam consentir. Tinham posto a mira em uma herdeira rica e dispunham de si para si que o rapaz se casaria com ela. Então observe, os pais do Frei Simão gostavam da moça a ponto de deixá-la em casa e de ajudá-la, mas casar com o nosso filho não. Por quê? Porque nós pretendemos, Simão, que você se case com uma pessoa mais rica que nós escolhemos. Uma tarde, como estivesse o rapaz a adiantar a escrituração do livro mestre, entrou no escritório o pai com ar grave e risonho ao mesmo tempo e disse ao filho que largasse o trabalho e o ouvisse. Observa uma coisa, existe uma inversão aqui, e se você não tiver hábito de ler, ou caso você ainda não tenha estudado sintaxe, talvez isso seja um problema para você. Observa, diz assim: entrou no escritório o pai com ar grave e risonho ao mesmo tempo. Se a gente olhar para o verbo entrou e perguntar quem entrou no escritório, o pai. Então a ordem mais comum seria dizer o pai entrou no escritório com ar grave e risonho ao mesmo tempo. Imagine o pai do Frei Simão, na época que ele ainda não era frei, é claro, entrando ali no quarto em que ele estava, no escritório em que ele estava, e dizendo que largasse o trabalho e o ouvisse. O rapaz obedeceu. O pai falou assim:
vais partir para a província de... Não tem nome a província. O Machado de Assis às vezes faz isso. Ele coloca uma província sem nome, coloca o personagem com o nome X ou Y. Isso é um pouco comum nos contos dele. Preciso mandar umas cartas ao meu correspondente Amaral. E como sejam elas de grande importância, não quero confiá-las ao nosso desleixado correio. Queres ir no vapor ou preferes o nosso brigue? Ou seja, perguntando se ele queria ir numa embarcação marítima, no vapor, ou se ele preferia ir na embarcação de guerra, que é o brigue. Esta pergunta era feita com grande tino. Obrigado a responder-lhe, o velho comerciante não dera lugar a que seu filho apresentasse objeções. O rapaz enfiou, abaixou os olhos e respondeu: vou onde meu pai quiser. O pai agradeceu mentalmente a submissão do filho, que lhe poupava o dinheiro da passagem no vapor, e foi muito contente dar parte à mulher de que o rapaz não fizera objeção alguma. Nessa noite, os dois amantes tiveram ocasião de encontrar-se sós na sala de jantar. Simão contou a Helena o que se passara. Choraram ambos algumas lágrimas furtivas e ficaram na esperança de que a viagem fosse de um mês, quando muito. À mesa do chá, ou seja, sentados ali à mesa do chá, o pai de Simão conversou sobre a viagem do rapaz, que devia ser de poucos dias. Isto reanimou as esperanças dos dois amantes. O resto da noite passou-se em conselhos da parte do velho ao filho sobre a maneira de portar-se na casa do correspondente. Observe esse trecho de novo. O restante da noite passou-se em conselhos da parte do velho ao filho, ou seja, o pai do Frei Simão ficava dando conselhos ao filho a respeito da maneira com a qual ele deveria se portar na casa do correspondente. Às 10 horas, como de costume, todos se recolheram aos aposentos. Os dias passaram-se depressa. Finalmente raiou aquele em que devia partir o brigue. Helena saiu do seu quarto com os olhos vermelhos de chorar. Interrogada bruscamente pela tia, disse que era uma inflamação adquirida pelo muito que lera na noite anterior. Rapaz, a pessoa tem que ler muito, mas muito, para ganhar uma inflamação dessa. A tia prescreveu-lhe abstenção da leitura e banhos de água com malvas. Quanto ao tio, tendo chamado Simão, entregou-lhe uma carta para o correspondente e abraçou-o. A mala e um criado estavam prontos. A despedida foi triste. Os dois pais sempre choraram alguma coisa. A rapariga, muito. Observa que interessante. Os dois pais sempre choraram alguma coisa. É um jeito do Machado de Assis dizer que ele chorava um pouco. E aí ele faz a seguinte construção. A rapariga, muito. Acontece aí uma elipse. Ele esconde o verbo quando ele fala a rapariga, muito. Muito o quê? Chorava muito. Porque, na verdade, ele escondeu o verbo, mas para quem leu a parte anterior, o verbo fica subentendido. Quanto a Simão, levava os olhos secos e ardentes. Era refratário às lágrimas. Por isso mesmo padecia mais. Ou seja, ele era um pouco avesso às lágrimas, ele não queria chorar, e justamente por isso é que ele padecia mais. Aí você pode fazer uma ligação muito interessante. Na sua vida também, existem pessoas que não têm o costume de chorar. E talvez você seja uma dessas pessoas. E são justamente as pessoas que choram menos que mais sofrem, porque elas sequer conseguem colocar aquele sentimento, expor aquele sentimento ali. O brigue partiu. Simão, enquanto pôde ver terra, não se retirou de cima. Quando finalmente se fecharam de todo as paredes do cárcere que anda, na frase pitoresca de Ribeirous, Simão desceu ao seu camarote, triste e com o coração apertado. Havia como um pressentimento que lhe dizia interiormente ser impossível tornar a ver sua prima. Parecia que ia para um degredo. Então, observem como o coração do Simão
está ali pressentindo que algo de ruim vai acontecer, que ele nunca mais vai conseguir ver a Helena. Mas veja que interessante. Não se retirou de cima. Quando finalmente se fecharam de todo as paredes do cárcere que anda. Observa, ele estava chamando o brigue, no qual o Simão estava partindo, de um cárcere que anda. Isso daqui traz uma imagem à nossa cabeça de que é claro que foi ele que escolheu, é claro que foi ele que deu assentimento ao pai, mas aquilo era como um cárcere, aprisionando e deixando o Simão distante de tudo aquilo que ele sonhava e desejava viver com a Helena. Chegando ao lugar do seu destino, procurou Simão o correspondente de seu pai e entregou-lhe a carta. O senhor Amaral leu a carta, fitou o rapaz e, depois de algum silêncio, disse-lhe volvendo a carta, ou seja, devolvendo a carta para o rapaz. Bem, agora é preciso esperar que eu cumpra esta ordem de seu pai. Entretanto, venha morar para minha casa. Quando poderei voltar? Perguntou Simão. Em poucos dias, salvo se as coisas se complicarem. Este salvo, posto na boca de Amaral como incidente, era a oração principal. A carta do pai de Simão versava assim: Meu caro Amaral, motivos ponderosos me obrigam a mandar meu filho desta cidade. Retenha-o por lá como puder. O pretexto da viagem é ter eu necessidade de ultimar alguns negócios com você, o que dirá o pequeno, fazendo-lhe sempre crer que a demora é pouca ou nenhuma. Observa. Então, essa ideia de que ele tinha algo para resolver é um pretexto. Na verdade, o que ele queria fazer era mandar o Simão para longe da Helena. Você que teve na sua adolescência a triste ideia de engendrar romances, vai inventando circunstâncias e ocorrências imprevistas, de modo que o rapaz não me torne cá antes de segunda ordem. Sou, como sempre, etc. Vamos lá, que isso daqui é muito importante. Primeiro, ele diz que o Amaral tinha na adolescência a ideia de engendrar romances. Então, na adolescência, o Amaral havia tentado ser romancista. E aí o pai do Simão diz para ele: olha, você inventava tantas histórias nesse período, vai inventando motivos e mantenha o Simão aí até segunda ordem, ou seja, enquanto eu não te mandar uma mensagem, enquanto eu não te mandar um aviso, mantenha esse menino aí. E no final ele diz assim: sou como sempre, etc. Para as pessoas que não conhecem tanto carta, esse final fica um pouco desconhecido, assim, estranho. Mas, na verdade, se você pegar cartas para ler, as cartas de Dom Pedro I, as cartas do próprio Machado de Assis, que são excelentes, você vai ver que é um padrão no fim das cartas. Então, sou como sempre o seu fiel amigo, tal, tal, tal. O do Dom Pedro era até um pouco exagerado, mas se faz esse final como que dedicando amizade, dedicando amor à pessoa para quem você está escrevendo. E aí, no caso do pai do Simão, para não escrever muito, ele diz, sou como sempre, etc. Como que se livrando já da carta e mostrando que é algo mais rápido mesmo, mais ligeiro, a fim de resolver o problema que ele tinha, que é o romance do Simão com a Helena. Pois bem, essa é a nossa segunda parte do conto, e aí começa a desenrolar um pouco mais a história. A gente já sabe que esse Frei Simão, que a gente conheceu como taciturno e odiando a humanidade, ele tem uma faceta jovem que acabou sendo distanciado por um período da namorada, da pessoa de quem ele gostava. Se você gostou desse vídeo e quer ver a parte 3, deixa o seu like e também coloca aqui qual livro ou qual conto você gostaria de ler comigo. Pois bem, um forte abraço e vejo você na próxima.